1 Samuel 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, temendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Bom, vamos parar aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês agora a explicação. Está em ordem, Carol? Isso, exato. Vamos lá. O rei Saul transgrediu a lei de Deus de várias formas. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e desprezou o conselho divino, sem que se arrependesse de seus pecados. Então Deus resolveu tomar o reino de Saul e passá-lo a um homem segundo o seu coração. Esse homem era Davi, um jovem que se ocupava de apacentar os rebanhos de seu pai. Deus falou com o profeta Samuel e lhe ordenou que fosse à casa de Jessé, em Belém. Naquela casa ele haveria de ungir o novo rei de Israel. No Antigo Testamento, a unção com azeite era o sinal distintivo de que uma pessoa ou objeto havia sido escolhido e consagrado ao serviço de quem? Do Senhor. Então, gente, a ordem de Deus para Samuel é direta. Você vai à casa de Jessé e ali eu vou escolher um homem para governar, um rei no lugar de Saul. Deus rejeitou Saul porque Saul havia desobedecido e Saul não havia se arrependido. Se você comparar os erros de Saul com os erros de Davi, os erros de Davi foram bem piores do que os erros de Saul, a grosso modo. E por que então, pastor Joel, Deus não perdoou? Por que então Saul foi rejeitado? Simplesmente porque Saul não se arrependeu, diferentemente de Davi, que havia se arrependido. Muito bem. Como Deus havia rejeitado a Saul, Deus já havia escolhido Davi. Só que essa escolha tinha que ser uma escolha pública. As pessoas tinham que saber sobre o escolhido de Deus. E onde estava o escolhido de Deus? Na casa de Jessé. Quando Deus disse para Samuel ungir, ou melhor, pegar um chifre, enchê-lo de azeite, para ungir o futuro escolhido, aquilo era apenas algo que simbolizava no Antigo Testamento, a consagração, né? A questão de derramar o azeite sobre o escolhido, não só sobre a pessoa, mas às vezes também o objeto. Aquilo era uma forma de dizer que aquela pessoa era consagrada a quem? A Deus. Você não vê essa prática aí no Novo Testamento, você vai ver no Antigo. E de fato, Samuel foi à casa de Jessé, né? Eles perguntaram para Samuel se a vinda dele era de paz, porque a Bíblia diz lá em 1 Samuel 16, no verso 32, que Samuel mata Agag. Então, quando um profeta chegava na cidade, as pessoas ficavam com medo,
porque sempre era para trazer alguma coisa, uma notícia, olha, está vindo tal coisa. Ele vinha para profetizar mesmo, e eles ficavam com medo, é de vinda, é de paz a sua vinda, e era de paz a vinda de Samuel, porque ele foi ali para ungir, para derramar o azeite sobre o escolhido de Deus. Muito bem, continuando a história, 1 Samuel 16, verso 6, posso continuar? Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, Ele vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a esses. Aqui na tela agora, gente. Na casa de Jessé, o profeta Samuel aguardou saber quem era o escolhido do Senhor para ser ungido rei. Jessé fez passar diante de Samuel os seus 7 filhos, mas mais velhos e imponentes. Inclusive o profeta chegou até a ficar impressionado com Eliabe, e pensou que era ele quem Deus tinha escolhido. Mas naquela ocasião, Deus corrigiu o pensamento de Samuel, explicando que sua escolha soberana não dependia de aparência e da importância de alguém. O que nós vemos aqui? Que antes de Samuel chegar à casa de Jessé, Deus já havia escolhido. Uma coisa que foi bastante falado nessa semana, sobre soberania de Deus, né? Inclusive diante do resultado das eleições, eu vi muitos pastores falando sobre soberania. Eu falei sobre soberania também. Deus é soberano. Ele tem os seus decretos. Os seus planos são insondáveis. Nós não sabemos nada sobre os planos de Deus. Tá a importância de orar, porque na oração Deus revela os seus planos, sua vontade. Nós não sabemos, pessoal. Tem coisas que acontecem que nós não entendemos. E quando acontece algo que eu não entendo, eu me conforto em saber que Deus é soberano. Antes de Samuel chegar à casa de Jessé, Deus já havia escolhido Davi. E Deus ressalta para Samuel o seguinte: não te atente para a aparência. Você está vendo por fora, você está achando que o meu escolhido, ele tem nome, que ele é imponente, que ele é forte, que ele é bonito. Aliás, bonito Davi era. A Bíblia fala que ele era de aparência, mas Deus quis dizer para Samuel o seguinte: você acha que a minha escolha está baseada na aparência, no que está por fora? Não, a minha escolha está dentro. Eu não vejo como você vê o que está fora, eu vejo o que está onde? No coração. Deus sabe o que se passa em nosso coração. Deus sonda mentes e corações. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, gente, sabendo que o nosso coração é enganoso e corrupto, o nosso coração ele é corrompido por conta da nossa natureza, o que nós temos que fazer? Cuidar do nosso interior, cuidar do nosso coração. Você vê que agora nós estamos aí numa era de estética, né? As pessoas estão aí na era da estética, de tirar, de colocar. Está crescendo muito esse setor de estética, essa área de estética. As pessoas se preocupando demais com a aparência. Não está errado, tem que se preocupar com a aparência sim. Só que o seguinte, a maioria se preocupa com a aparência, esquece do principal. O interior, o coração. Como está o meu interior? Como está aqui dentro? A minha casa interior
Está em ordem? Será que está em ordem aqui dentro ou está meio bagunçado, ou está fora de ordem? Deus sonda mentes e corações. Deus sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos. Ele nos vê em tudo, Ele nos vê no secreto. E como está o nosso coração? Como está a nossa condição espiritual? Você vê que Davi foi tão rejeitado pelo pai, que nem para aquela ocasião tão importante, ele foi convidado. Nem sequer ele foi convidado. Todos os filhos estavam ali, menos Davi, porque não tinha aparência para estar ali, não tinha condições físicas para estar ali. Mas Deus vê o que está dentro, pessoal. Precisamos cuidar do nosso interior. Quando você está bem por dentro, você vai estar bem por fora. Quando você estiver bem por dentro, você vai estar bem com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Falava ontem, a gente fez uma reunião ontem, né, o pastor Valdemir? Sábado à noite a gente faz uma reunião entre nós, eu, ele e o Jonas. E a gente falava exatamente isso, que a deficiência das pessoas está na vida espiritual, gente. Se a vida espiritual estiver bagunçada, não espere que as outras coisas estarão alinhadas. Quem governa a nossa vida espiritual governa todas as áreas da nossa vida. Tudo começa na vida espiritual. Sua vida emocional começa na sua vida espiritual. Sua vida econômica começa na sua vida espiritual. Ela governa a sua vida. Por isso que aqui dentro tem que estar em ordem. Temos uma natureza pecaminosa que confronta a gente todos os dias. Bom, ela mora em nós. Já temos aí um grande adversário, um grande inimigo. Quem? Nós mesmos. E aí? E aí que eu preciso cuidar daqui dentro. Amém? Preciso cuidar. Quando Samuel pergunta para Jessé, os seus filhos, não tem mais ninguém? Lá no verso 11 diz assim, aliás, agora que vem a pergunta, né? 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta quem, gente? O mais novo, o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Vou falar uma coisa para você aqui. Gente, fiquei pensando, nós nos sentaremos à mesa até que ele venha. Enquanto ele não chegar aqui, a gente não toma lugar à mesa. Sabe o que isso nos traz? Que nada muda o que Deus já determinou, o que Deus já decretou. O que Deus já decretou, nada muda, nada pode alterar. Enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos nos assentar. Ou seja, Samuel já sabia, como profeta, porque os filhos, eram filhos de Jessé, e todos os filhos estavam ali, menos quem? Menos Davi. Então Samuel já imaginava que esse era o escolhido, porque era o filho de Jessé, e só tinha um. Então nós não vamos nos assentar até que ele venha. Pode tentar esquecer o que Deus, pode tentar ocultar o que Deus já determinou, não tem jeito. O que Deus decreta é revelado. O plano de Deus é revelado. Ele estava lá escondido, cuidando das ovelhas. Enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar. E aí, continuando no mesmo versículo, diz assim, aliás, versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é quem, gente? É ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Davi chega, Deus confirma no coração de Samuel, pode levantar e ungir, porque este é ele quem eu escolhi. E a explicação que
que é muito importante essa explicação aqui, gente, que fala sobre a unção e o Espírito Santo. A primeira unção de Davi foi diante de sua família, sua casa. Sua segunda unção seria diante de uma assembleia em sua tribo, Judá. E sua terceira unção seria diante de onde, gente? De quem? Da nação de Israel. A unção de Davi era um símbolo, olha essa frase aí, era um símbolo exterior, John MacArthur essa frase, era um símbolo exterior do trabalho interior de Deus. Vou ler de novo. A unção de Davi era um símbolo exterior do trabalho interior de Deus. A operação do Espírito Santo, nesse caso, não era para regenerar, mas para capacitar Davi a desempenhar o seu papel no programa de Deus para Israel. Então, gente, ouça com atenção. A unção derramada foi um trabalho, algo exterior, como diz aqui, um símbolo exterior de um trabalho interior. Então, o que as pessoas estavam vendo, o que os irmãos viram, foi algo que aconteceu no interior, um trabalho feito no interior. Aquilo era apenas um símbolo, o óleo derramado. O Espírito Santo, quando se apossou de Davi, e isso é importante vocês saberem, que a missão do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a missão diferente. É o mesmo Espírito, só que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha para capacitar para uma missão. No Novo Testamento, a gente vê a ação do Espírito Santo para regenerar. Lá em João diz que o Espírito da verdade viria para convencer o mundo do pecado. Então, há uma diferença. No entanto, lá no Salmo 51, você vai ver Davi pedindo para Deus: não me retire o teu Santo Espírito. Por que ele falou isso para Deus? Porque ele viu que o Espírito Santo havia se retirado de quem? De Saul. Então o Espírito Santo vinha para capacitar. Hoje ele vem de novo. O Espírito Santo vem para capacitar a gente e também para regenerar. Se não fosse o Espírito Santo sobre Davi, ele não teria nenhuma condição de governar Israel, muito menos de vencer os seus desafios. O Espírito Santo o capacitou porque ele não tinha capacidade nenhuma. Pastor Joel, por que Deus escolheu Davi? Embora a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas gente, eu não gosto de afirmar isso, é até errado afirmar isso, porque se você afirmar que Davi foi escolhido porque ele era isso, porque ele era aquilo, isso mostra que a escolha teve mérito. E a escolha não tem mérito. Se você perguntar para você mesmo, por que Deus me escolheu? Você teria coragem de dizer, Deus me escolheu porque eu sou assim, porque eu sou assado? Não. Deus me escolheu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço bem às pessoas? Não. Deus me escolheu porque Ele é misericordioso. Ele me escolheu pelo amor, pela graça, pela misericórdia dEle. Escolheu Davi porque Ele quis escolher Davi. Rejeitou Saul porque Ele quis rejeitar Saul. Porque Ele é o que, gente? Soberano. A vontade dEle prevalece. E Ele vem para nos capacitar. Quando Davi foi ungido diante dos irmãos, a Bíblia não relata como foi a reação dos irmãos de Davi. Mas embora a gente tem mais para frente aí, que eles não concordaram com a escolha, né? Eles, até mesmo quando Davi ficou sabendo de Golias, se colocou à disposição, eles não aceitaram Davi se colocar à disposição de guerrear contra Golias. Eles não aceitaram a escolha, mas gente, quando Deus escolhe, acabou. Quando Deus escolhe, ao mesmo tempo que Ele escolhe, Ele capacita. E qual a minha parte, qual é a sua parte? Já que Ele escolhe e capacita, já que Ele escolhe e regenera, o que eu, pastor Joel, o que você como ser humano tem que fazer? Cuidar do seu interior, cuidar do seu coração. Os dias são maus, os dias são sombrios, pessoal. Jesus está às portas, gente. As pessoas estão frias. Vê que tem gente hoje, é como eu falei ontem na live, as pessoas estão generalizando tudo. Teve uma pessoa, vou até comentar isso aqui com vocês, que chegou ao cúmulo de falar para mim o seguinte: eu não vou à igreja
porque lá na igreja tem fulano, e essas pessoas, elas apoiam fulano. Pelo amor de Deus. Tem gente que está numa apostasia tão grande, numa frieza tão grande, que ela quer selecionar o público que frequenta a igreja. Igreja é hospital. Chega aqui quem quer, quem quiser, não importa o ferimento, não importa qual é o posicionamento da pessoa. O importante é que ela está aqui e que ela vai ser cuidada. Amém, pessoal? Sei que as pessoas estão preocupadas com picuinhas, com coisas que não são relevantes, coisas que são picuinhas. E o reino que é principal está ficando de lado. O reino que é principal está ficando de lado. O meu coração, que eu preciso cuidar, o meu interior eu estou deixando de lado. Eu estou preocupando muito com outras coisas. Eu estou preocupando demais com os outros. E esquecendo de mim mesmo. Não posso fazer isso. Estou me preocupando demais com coisas que não vão alterar nada na minha vida. Não vão alterar. Lembre de uma coisa. Quem governa a nossa vida é Deus. A nossa vida espiritual governa todas as áreas, as outras áreas. Se aqui estiver fora de ordem, tudo vai estar fora de ordem, gente. Amém. Você vê que tem gente que se preocupa com tanta coisa, como eu falei, né? Tem gente que está procurando, às vezes, uma igreja perfeita, onde todas as pessoas pensam como ela, é do jeito que ela pensa, como ela quer, e não existe isso. A igreja é composta por pessoas, e pessoas são o que, gente? São falhas. E todas estão aqui, acredito eu, lutando para cuidar desse aqui. Ó. Por que você veio hoje no culto? Para cuidar do seu coração. Você veio hoje para cuidar do seu interior. Você veio hoje para buscar a Deus, para louvá-lo, para adorá-lo. Estava conversando com o pastor Valdemir, e ele estava me falando que se eu não tivesse se envolvido mais com as coisas de Deus, né, pastor Valdemir? Posso falar? Se ele não tivesse se envolvido mais com as coisas de Deus, ele teria se perdido. Ele falou isso para mim. Ele falou: Joel, se não tivesse, estava eu e ele, a esposa dele, conversando, a minha esposa, se eu não tivesse me envolvido com as coisas de Deus, há 3 anos atrás, né, Valdemir? Ele falou: eu teria me perdido. E é verdade, pessoal. Essa coisa de querer, eu vou seguir o meu caminho sozinho, meu Deus, se com os outros perto da gente é uma guerra, imagine, sozinho ninguém avança, ninguém vence. Precisamos cuidar, precisamos de pessoas ao nosso lado que cuidem da gente, pessoas que realmente se importam com a gente. Mas entenda, mesmo tendo gente ao seu lado que se importe com você, você não pode abrir mão de sua responsabilidade humana, que é cuidar do seu coração. Deus escolheu Davi, Deus capacitou Davi, mas quando Davi não cuidou, isso a gente vai ver mais para frente, quando ele deixou de lado, o que aconteceu com ele? Ele se perdeu. Se perdeu assim, né? Ele caiu em pecado, porque ele simplesmente deixou. Um descuido dele, uma fraqueza dele, deixou. Você vê que a Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra os erros de todo mundo. A Bíblia mostra tudo. Não esconde nada. Por quê? Imagine, Davi foi consagrado, recebeu o Espírito Santo, se apossou dele. Aí mostra, o reinado de Davi foi uma bênção. Tudo deu certo para Davi. Isso é o quê? Não, a Bíblia conta tudo dele. Inclusive como ele projetou o pecado. Ele maquinou, ele colocou Urias. Para quem não sabe, vou adiantar um pouquinho a história. Ele ficou de olho na mulher do outro. Sabe o que ele fez? Eu quero ficar com a mulher dele. Bom, mas eu preciso tirar ele da jogada. Vou fazer o seguinte, vou colocar ele na frente de batalha, porque aí ele vai o quê? Ele vai morrer. Ele pega Urias, olha só o pecado. Ele pega Urias e coloca na frente de batalha, de olho na mulher dele. A Bíblia não esconde isso. Viu? Foi escolhido, foi capacitado, o azeite foi derramado, mas precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Então, a Bíblia não esconde isso. Se for olhar, gente, o pecado de Davi, o pecado de Saul, porque ele não matou todo mundo. Deus determinou que ele tinha que matar todo mundo, ele não matou todo mundo.
E Davi coloca um sujeito na frente de batalha. Vou botar ele porque ele vai morrer. Meu Deus do céu, que crueldade. Coração do homem. Ninguém sabe o que se passa no coração da pessoa. Verdade é, pessoal. Nós temos uma maldade muito grande em nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. A nossa natureza é corrompida. Nós não prestamos, essa é a verdade. A nossa natureza não presta. Como dominá-la, pastor Joel? É cuidar dela com as coisas de Deus. Entre o bem e o mal, o que a nossa natureza quer? O mal. Entre o bem e o mal, o que o Joel quer? O mal. Todos vocês querem o mal. Porque a sua natureza é sempre quer o mal. Sempre quer o mal. Sempre quer o mal. Porque ela é o mal. Ela está manchada. Nós precisamos cuidar. Porque se a gente não cuidar, né, pastor Badami? Bom, e falando sobre rejeição, falando sobre posicionamento, igreja, estava meditando, se você puder abrir, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, em 1 Pedro, aqui ele fala sobre o que Jesus passou, os posicionamentos que nós devemos ter, e falar em igualdade, igual o pastor já estava citando, gente, igualdade, às vezes as pessoas se doutrinam de uma maneira, elas querem que todos tenham o mesmo posicionamento que ela tem, igualdade. Já não é à toa que tem lá um ditado, não sei se você já ouviu falar, sobre igualdade. Nem um caminhão de japonês é igual. Já ouviu falar do caminhão de japonês? É igual não, se você ver, tem um que é um pouco diferente. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, ó: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Olha o relato de Pedro. Despojando-vos, capítulo 2, versículo 1, de toda maldade, e dolo, hipocrisias, invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então nós estamos num processo de crescimento para a nossa salvação, dia a dia nós devemos aprender. E se que é chegado para ele, e que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, versículo 4, a pedra que vive, rejeitada sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita, preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis, a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Então vamos parar aqui e dar uma refletida. Ainda que as pessoas te rejeitem, ainda que as pessoas tenham um posicionamento diferente do seu, devemos respeitar, mas qual que tem sido, ou precisa ser o nosso posicionamento diante de Deus? Se posicione diante de Deus, quem você é, o que você quer com Deus, quais são as suas intenções diante de Deus. Esse deve ser o nosso posicionamento para o crescimento da nossa salvação. Aí no versículo interessante 6, pois isso já está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, quem nele crê, não será de modo algum envergonhado. Versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. E versículo 8, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então Pedro relatando, olha a rejeição que Jesus teve, muito parecida com Davi, Olha para você ver o próprio pai de Davi até disse, tem outro filho aí, mas ele está lá tomando conta das ovelhas, por quê? Tinham os mais capacitados, mas ainda que no local de trabalho, no seio familiar, na convivência, às vezes até dentro da igreja, você
é mal entendido por fulano, por cicrano, devido a pensamentos ou posições que nós tomamos, mas o Senhor Jesus nunca nos rejeita. É isso que conforta o nosso coração, igreja, que Jesus não nos rejeita. E para concluir o raciocínio, olha que interessante, versículo 9, Pedro falando, né? Olha que interessante. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia nós estávamos nas trevas, e hoje o quê? Nessa maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, quer dizer, antes nós estávamos largados, antes nós estávamos sem direção, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, quer dizer, a misericórdia ainda não tinha nos alcançado, a graça, a plenitude, o esclarecimento, mas agora alcanceis a misericórdia. Então nós estamos aqui, fazendo o que nós estamos fazendo, pela misericórdia. A misericórdia alcançou Davi, a misericórdia nos alcançou, e Deus nos alcançou com essa misericórdia, para que nós viemos estender essa misericórdia para outras pessoas. E quando eu estendo, pastor Joel, essa misericórdia para outras pessoas, é quando eu sou flexível o posicionamento das pessoas, sim, ainda que eu não concorde, mas eu respeito. Sim, e é tão forte isso, que a pior coisa que tem é quando a pessoa se sente rejeitada. Isso é uma dor muito grande. E saber que quando Deus escolhe, e essa escolha é revelada aqui dentro, você passa a lidar com qualquer tipo de rejeição. Fulano, podem te rejeitar, mas Deus não rejeita. Deus não rejeitou Davi. Deus não rejeitou Davi, né? A pedra principal pelos filhos de Israel, né, a própria casa, a pedra principal foi rejeitada. Jesus foi rejeitado pelos de casa. O Filho de Deus foi rejeitado pelos de casa. Que dirá a nós? Quando eu falo sobre se posicionar na sua fé cristã, na palavra de Deus, aquilo que a gente falou semana passada, você vai aborrecer muita gente pelo fato de você seguir Jesus. Muita gente vai te rejeitar porque você hoje está com Jesus. Rejeitado por homem, mas escolhido por Jesus. Maravilhoso. Amém? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a questão da misericórdia, se ela nos alcança, ou ela nos alcançou, pastor Vladimir, então se ela me alcançou, é natural que eu vou ser misericordioso com outros, porque só dá misericórdia quem recebe misericórdia. Se eu receber misericórdia, eu vou dar misericórdia para quem precisa. Quer dizer, só é misericordioso aquela pessoa que um dia precisou dela. Sim. Não é verdade? E para fechar dentro do contexto de Davi, lá em Salmo 51 ele fala, Deus, ele chora. Para mim o melhor salmo da Bíblia, o meu salmo preferido é o Salmo 51. Eu amo o Salmo 51. Ele, pela oração de Davi, ele fala assim, não me retire o teu Santo Espírito, não me expulses da tua santa presença. Ele não pede nada para o reino. Ele não fala, Senhor, não me tira do trono como o Senhor fez com Saul. Não, tudo que ele pede, Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Ele sabia que sem o Espírito Santo ele não seria nada. A preocupação dele não estava com a posição no reino dele. A preocupação dele ele não estava preocupado se as pessoas iriam rejeitar ele. Ele estava preocupado se Deus iria rejeitá-lo. Essa era a preocupação dele. Olha, não me retires o teu Santo Espírito, não me expulses de sua santa presença, ou seja, Deus, por favor, não me deixe. Essa era a preocupação dele, e essa tem que ser a nossa preocupação, que todos os dias, ao acordar, a sua preocupação seja com o seu bem-estar com Jesus, sempre, todos os dias. Amém? Fique de pé, por gentileza. Mais alguma coisa, pastor Vladimir? E não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer, o que importa é que todos nós somos propriedade exclusiva de Deus. E quando vem o pecado, quando vem a falha, se realmente foi ungido, escolhido por Deus, ungido
na linguagem, no modo de falar, se for escolhido, ungido por Deus, o que vai acontecer? Se foi falho, se errou, se pecou, o que vai acontecer? Haverá arrependimento. A pessoa vai se voltar para Deus, fazer como Davi fez. Amém? Quer falar alguma coisa, amor? Michele? Sabe o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o que Davi fez. Ele se humilhou. Precisamos colocar em ordem a nossa vida. Precisamos colocar em ordem o que está aqui dentro, pessoal. Toda deficiência, eu falo no sentido espiritual, ela começa na vida espiritual. Toda deficiência, às vezes o estresse, muitas coisas, a raiva, o jeito de se comportar, o jeito de falar com a esposa, o jeito de falar com o marido, o jeito de se falar com os filhos, o jeito de... O que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado aí dentro. E precisa? Precisa colocar em ordem. Está desordenado, eu preciso colocar em ordem. Amém? Oi, Zéias. Boa, dá o microfone, leva o microfone para ele, isso é legal. Fala aí. Gostei, fala aí, Zéias. Bom dia, pessoal. Tem pessoas que elas se acham desvalorizadas, que ela não tem capacidade de fazer algo para Deus ou para o próximo. Mas tem um ditado que diz que Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Boa, é isso aí. Tá aí para você que você está assim, eu não sou escolhido de Deus. Você se sente desvalorizada, mas você está ouvindo essa palavra. Você está ouvindo. E se você não se sente, se você não acha que você não foi escolhido, essa palavra está gritando no seu peito aí agora, dizendo assim: eu te chamei, eu te quero. Você só tem que se entregar a mim. Amém? Somos falhos, somos pecadores, e o nosso valor está em Deus, pessoal, não em nós. Nós não temos condições nenhuma de receber a graça, a salvação, de receber a misericórdia dele. É por ele. Amém? Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor traz aqui ao nosso coração. O Senhor mostra para nós mais uma vez que a escolha é sua, a soberania é sua, e a responsabilidade é nossa, Pai. Ó Deus, queremos colocar em ordem o que está fora de ordem, o que está desorganizado. Queremos colocar em ordem o que foge, o que está fugindo da Tua palavra, o que foge da verdade. Queremos colocar em ordem, Deus, a nossa vida. A nossa maior necessidade é espiritual. A deficiência da nossa vida está na vida espiritual, Deus. E hoje estamos aqui para buscar a Tua face. O Senhor não chama pessoas capacitadas, o Senhor não chama pessoas com condição, não. O Senhor capacita os que foram escolhidos, como o Senhor capacitou Davi e tantos outros, ó Pai. A Tua presença em nós nos capacita, e hoje podemos falar, depois do Cristo ressurreto, a Tua presença nos regenera, o Teu Espírito nos regenera, Pai. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não resto, só te sinto aqui.
vida é mesmo assim. Tantas aflições, São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Oh, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.